dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom, abençoado, abençoada vocês são pela presença, pela graça, pelo sangue da cruz que foi derramado por nós. Vamos louvar o Senhor. Convide pessoas para louvar a Deus. Nos lava do pecado que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como você vê, meu irmão, minha irmã, meu amado, meu querido, hoje nós vamos celebrar a comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, como todos os primeiros domingos, nós aqui no nosso culto dominical celebramos a ceia. Eu já tenho aqui a minha ceia preparada, o pão e o vinho, o suco de uva. Então, se você puder, prepara aí rapidamente. Eu não tenho pão, pega uns cracks, né? Um biscoitinho de sal, né? Um suco de uva. Você que está em casa, sem poder sair, está doente no hospital, nós vamos celebrar pelo sangue. Glorificado seja o nome de Jesus. Os pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Esse é o culto mais importante da igreja de Cristo aqui na terra, porque nós celebramos esse culto de ceia em memória de Jesus, trazendo a memória do que aconteceu na cruz, o sacrifício que foi feito, o preço que Ele pagou pelos meus pecados, pelos teus pecados, para nos dar isso aqui, liberdade. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre, meu irmão, minha irmã. Talvez você diga, meu amigo, meu querido, meu amado, mas eu estou aqui numa situação, num sofrimento tremendo. Isso tudo é circunstancial, é temporal. O poder do sangue de Jesus pode te libertar desses grilhões, dessas prisões, dessas tempestades. Ele tem o poder para acalmar. Você só tem que vir até Ele. Venha até Jesus. Então, meu amado, minha amada, queridos irmãos, prepara aí agora a ceia. Eu vou trazer nesse momento um momento de intercessão, né? Nós vamos interceder pelos irmãos, nós vamos entrar em oração, né? E nós vamos pedir a Deus neste momento a presença dEle, o Espírito dEle na nossa vida. Nós vamos orar por todos que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão enfrentando um momento, uma crise na sua vida. O que você precisa, meu irmão, meu amado, meu querido, é do Evangelho. O verdadeiro
evangelho único, que é o evangelho de Jesus Cristo, que te traz a fé, a certeza, a confiança. E conhecendo o evangelho, então você conhece a Cristo, o plano de salvação que Ele já cumpriu por nós, que nos resgatou das trevas, do pecado, do sofrimento, da dor. E o Evangelho, ele oferece, ele convida as pessoas que creem a vir até Jesus. Venha até Jesus nessa manhã. Depois dessa oração, eu vou entregar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que é: não deixe ninguém controlar a tua mente, os teus pensamentos. Porque Satanás, ele não tem a onisciência, que é o poder de Deus, que só Deus tem, de conhecer, de esquadrinhar, de visitar os pensamentos do ser humano. Então ele usa, por exemplo, outras pessoas ligadas a você, familiares, amigos, para começar um processo de lavagem cerebral, que é quando a pessoa vai falando todo dia a mesma coisa, até que a tua mente fica atrelada, presa àquele controle, e você passa a pensar com a direção daquela pessoa. É o que as seitas fazem, né? As seitas fazem uma lavagem cerebral e começam a bombardear a mente da pessoa com rudimentos rituais, pensamentos próprios da seita, até que a pessoa ela é totalmente controlada. Você vê essas igrejas, principalmente essas igrejas que pregam doutrina de prosperidade, que vivem no legalismo do Antigo Testamento, fazendo campanhas de Israel, sacrifício de dinheiro. Eles fazem um controle da mente da pessoa. Eles controlam a mente da pessoa. Assim que a pessoa não consegue mais raciocinar por si mesma. A pessoa perde a razão e vive controlada ali, teleguiada. Jesus veio para nos libertar dessa prisão. Ele veio para quebrar essa maldição, para que a sua mente seja a mente de Cristo, a mente do Espírito. Sabe qual é a mente do Espírito? Eu sou livre, você é livre em Jesus. Foi para a liberdade com que Cristo nos libertou, diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Jesus te libertou para você ser livre, não para ser controlado. Muitas pessoas eram controladas, por exemplo, pela família, pelos pais, aí entram para uma religião, e às vezes até religiões que se intitulam evangélicas, e passam a ser controladas pelo líder daquela religião. Então eu decreto nessa manhã que essa palavra de hoje seja de libertação. Se você tem o azeite, o óleo da santa unção, unge agora mesmo o alto da sua cabeça, as mãos e os pés. Eu vou fazer uma oração de libertação nessa manhã. Feche os seus olhos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e de toda a terra. Eu venho nessa manhã diante da Tua presença, meu Pai, tomando a autoridade que o Senhor nos entregou de usarmos o Teu nome com autoridade para expelir os demônios, para destruir todas as forças do maligno. O apóstolo João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, ou seja, Jesus, a este mundo, para desfazer
todas as obras do maligno. E em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora que venha desfazer da vida deste homem, desta mulher que acompanha esse culto dominical, culto de Santa Ceia, Senhor, onde nós vamos trazer as pessoas a estar em comunhão com Deus. Eu repreendo agora todo espírito que controla a vida dessa pessoa, o coração, os sentimentos, os desejos, que tem inclinado essa pessoa a cair no pecado, na tentação, nas coisas do mal. Esse demônio que tem usado familiares, pessoas que estão perto para controlar a mente, para controlar os pensamentos, para que essa pessoa perca a sua autoestima, a sua própria identidade e fique sendo teleguiado por pessoas, por religiões, por seitas do diabo. Meu Deus, liberta agora, quebra, destrói essa corrente. Eu declaro que até aqui se acabou. A partir de hoje eu liberto essa pessoa em nome de Jesus. Eu liberto esta mulher, este homem, das influências do mal. As influências do mal que são dardos incendidos, inflamados, como diz o apóstolo Paulo, que vem para contaminar, para arder no coração, no pensamento, para destruir a fé, para fazer dessa pessoa escrava do mal, escrava dos sentimentos, da mágoa, do rancor, da depressão, do desespero. Ó Deus, liberta agora. Eu ordeno em nome de Jesus que saia agora todo o mal da mente. Meu irmão, põe a mão na sua cabeça, minha amada, e expulsa, diz, em nome de Jesus, eu expulso todo o controle mental, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus seja o controlador da sua vida, dos seus sentimentos, do seu coração. Diga assim comigo: eu me entrego agora, de corpo, de coração, de alma e de mente, totalmente ao controle do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão direita e diga: eu declaro que a partir desse dia, repete aí, eu não permitirei que ninguém, nem nada, venha controlar os meus pensamentos. Eu declaro que eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho a coroa de Cristo na minha cabeça. E a minha mente é de Deus. A minha mente é de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus, todo o mal. Você está liberta. Meu amado, minha amada, seja curada das enfermidades. Sejam abertos os teus caminhos com prosperidade, com trabalho. Que entre dentro da sua família agora a paz gloriosa, poderosa de Jesus Cristo. Que reine a paz na tua casa, no teu lar, na sua família. Quando eu falo que Satanás está tentando controlar, porque ele não pode, mas ele sugestiona, ele sopra pensamentos e ele usa a boca das pessoas. Uma coisa que você tem que tomar cuidado com a internet, TikTok, Facebook, WhatsApp, cuidado, porque ali você fica presa, e aquelas informações que você não sabe de onde vem, você não sabe a veracidade, você começa a absorver, aí entra na tua mente, você começa a pensar de acordo com o mundo. Paulo diz que não podemos nos conformar, mas temos que ser transformados com o nosso pensamento. Meu irmão, levanta suas mãos para o céu e diz: Senhor,
Senhor, transforma os meus pensamentos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, prepare aí a Santa Ceia. Logo depois dessa mensagem, eu vou trazer esse momento de comunhão. Que o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, venha entrar e você tenha comunhão com Cristo. Ele vai te dar discernimento de pensamento, de palavra, de ações. Ele vai te dar entendimento. O Senhor Jesus vai guiar os seus passos pelos caminhos que você deve andar. Que maravilha, né? Agora vamos, então, estudar a palavra de Deus. Nessa manhã, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é o versículo que eu acabei de falar agora na oração. Por isso que é importante você, todos os dias, usar o óleo da unção e ungir as tuas mãos, os teus pés e principalmente a sua cabeça. Aí muitas pessoas perguntam, pastor, por que o senhor fala para a gente ungir a cabeça, as mãos e os pés? Os pés, porque é onde você caminha, para que você não venha tropeçar em maus caminhos, para que você não venha se desviar da verdade. As mãos, porque com as mãos é que você faz as obras, trabalha, cuida da sua vida, para que as tuas obras sejam abençoadas, sejam obras de acordo com a vontade de Deus, que você não venha fazer nada errado, porque quem planta colhe. Se você fizer coisas erradas, as consequências vão vir. Não espere como muita gente faz. Ela não obedece, ela não escuta Deus e sai fazendo um montão de coisa errada. E depois ela quer que Deus livre ela das consequências. Não. Você plantou, você vai colher. Ah, mas eu não quero colher. Então, não planta. E a unção no alto da cabeça, porque a cabeça é a coroa do nosso corpo. A cabeça é a guia da nossa vida. Nós tomamos atitudes, andamos, caminhamos em obediência ao nosso pensamento. Nossa mente dá ordens ao nosso corpo. Então a tua mente tem que ser de Cristo. Porque se você não tiver a mente ungida em Deus, Satanás vai usar pessoas, situações, religiões, para fazer um controle mental. Por isso que eu digo hoje, não deixe ninguém entrar na sua cabeça. Diga, não deixe ninguém entrar na sua cabeça. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. A versão atualizada, né? Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então você poderá testar e provar qual é a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nosso Deus, quando na cruz o Senhor morreu para nos libertar e nos salvar. Na noite em que o Senhor foi traído, ali com os discípulos, o Senhor celebrou a ceia, a última ceia. E aquele momento era um momento de libertação para os discípulos. Porque eles tiveram o privilégio de entender o que iria acontecer na cruz. Então, meu Pai, hoje também vamos celebrar a ceia. Que o Senhor venha libertar o teu povo através
da pregação dessa mensagem. Então, sim, amém, glória a Deus. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. É o que as pessoas estão fazendo. Elas estão deixando a internet, as novidades, amoldar. Até a igreja de Cristo está sendo amoldada pelo mundo. Você vê que as igrejas estão sendo invadidas pelo evangelho, que é outro evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é o evangelho do eu. As pessoas, o homem, impondo mudanças dentro do cristianismo, para que as pessoas possam se amoldar. E aqui Paulo diz o contrário: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que ser transformado na tua mente. Tirar essas ideias, esses pensamentos errados e seguir o pensamento, a mente de Cristo. Aí você vai poder provar, você vai poder testar qual a vontade de Deus, que é boa, gloriosa e agradável. Quando nós colocamos o capacete da salvação, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, lá em Efésios 6, nós podemos evitar, com o capacete da salvação, os pensamentos pecaminosos. E principalmente nós podemos evitar que outras pessoas controlem os nossos pensamentos, a nossa mente. E assim podemos entender o que é verdadeiro. O que é controlar a mente? Tem uma psicóloga muito conhecida aqui nos Estados Unidos, chamada Donna Jackson. Ela escreveu um artigo para o site Psychology Today, que é um site de psicologia. E ela ensina, ela dá 15 passos para as pessoas tirarem o controle de outras pessoas da mente dela. As pessoas começam o controle da mente na infância, quando os seus pais, às vezes, na grande maioria, com uma boa intenção, eles começam ali a te ensinar. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. O que é parte da educação. Eu fiz com meus filhos, você fez com os seus, meus filhos vão fazer com os filhos deles. Né? Meu filho vai ser pai agora, eu vou ser avô, ele vai fazer também. Mas nós não podemos tentar controlar a mente. Porque nós, os pais, pensamos que controlando a mente, a gente vai evitar que os nossos filhos se desviem, mas não tem como controlar a mente. Mas tem pessoas que são tão frágeis emocionalmente, mentalmente a pessoa é tão debilitada, que ela fica escutando o pai dizer as coisas, a mãe dizer as coisas. E ela cresce com um desvio de personalidade, um desvio de identidade, ela perde a identidade própria por causa do controle dos pais. E tem pais que são usados mesmo pelo diabo para controlar os filhos. Tipo assim, como, pastor? Seu pai começa a dizer: você é feio, você é muito feio, você é muito feio, você é muito feio. E aí a pessoa começa a pensar que ela é feia. E ela cresce com aquele trauma. E isso se transforma em uma disfunção mental. E aquela pessoa tem dificuldade de se relacionar, se transforma numa pessoa introvertida, que não fala com ninguém, ou então se torna uma pessoa agressiva, explosiva, porque ela acha que todo mundo a vê da maneira como o pai ou a mãe via, feio. Você é gordo, né?
Aí você vê o que acontece, as pessoas começam a fazer dietas, tomar remédio e ficam doentes, porque ela acha, eu sempre vou ser gorda. Você é burro. Quantos já escutaram isso? Você não aprende, você não vai ser nada na sua vida. E aquela criança, aquele jovem cresce com esse recalque. Eu não vou ser nada na vida, eu sou burro. Talvez meu pai tenha razão, minha mãe tenha razão. E aquela pessoa começa a evitar até de crescer, de se qualificar mais, porque ela pensa que não tem capacidade, e às vezes ela tem. É uma pessoa muito inteligente, mesmo que a pessoa tenha algum problema, existem casos, né? Eu tenho casos na minha família, crianças que têm problemas de autismo e tudo, mas eu sempre falo, trata normal, não deixa a criança pensar que ela é diferente ou que ela é doente, né? Para que ela possa crescer e possa se socializar. Então, ela fala aqui no artigo que esses pensamentos vão e vêm e continuam repetidamente rebobinando o passado da pessoa ao presente. E depois de várias vezes escutando a mesma coisa, a pessoa começa a absorver e aceitar e falar dessa maneira, de uma maneira que isso se transforma num distúrbio psicológico. E ela fala aqui, não é um distúrbio causado, por exemplo, com situações que requer ajuda e até intervenção profissional, como traumas ou abusos. Não, é um distúrbio causado por um controle mental que houve na pessoa. Eu declaro e decreto nessa manhã que o Senhor cure a tua mente, que todos esses pensamentos que te acompanham de toda uma vida, você seja livre, e que Deus use a tua mente para pensar, e que você possa ver a vontade de Deus agradável, boa, grandiosa. Porque começa com a criança, com a adolescência, vai na escola, também tem abuso mental, que hoje é chamado de bullying, né? Mas no meu tempo era encarnação, zombação, nem sei se a palavra é certa, zoação, em que os próprios colegas começam a encarnar o gordo, o feio, o pezão, o grandão, o pequenininho, baixinho, anão, e a pessoa absorve aquilo. E sem falar num dos piores abusos que há, que é o abuso do casamento. A mulher casa com o marido e o marido, para exercer um controle, ele começa a abusar e controlar, e até abusos físicos, né? De uma maneira que aquela pessoa, ela deixa de viver, ela deixa de pensar, ela passa a ser controlada por aquele marido abusivo. Ou a mulher, que também tem casos. Temos visto aí, mulheres forrozeiras. Eu digo, tem mulher que é forrozeira, mas não é forrozeira de sair para dançar forró, não. É forrozeira mesmo braba, controladora, mandona, né? E que fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Aí o marido fala, quem tem a última palavra aqui sou eu. E a mulher fala, vai lá lavar a louça. Ele fala, sim, eu vou, tá vendo? Ele tinha a última palavra. Eu estou brincando, mas a coisa é séria, afeta as pessoas. E no detalhe, ela diz assim, olha, eu vou ler o que a doutora Donna diz. Para libertar sua mente, primeiro você precisa quebrar o padrão dos pensamentos controladores. O neuropsiquiatra Dan Siegel diz que depois de 90 segundos, uma emoção surge no coração e desce como uma onda na praia. Quer dizer, em 90 segundos, ou seja, em 1 minuto e meio, você pode absorver um pensamento
negativo, nocivo, e aquilo desce para a tua vida e começa a te controlar. Você veja como é perigoso isso do controle mental. Por isso que eu fico muito revoltado também com essas igrejas, essas falsas igrejas, essas seitas aí que controlam as pessoas, para a pessoa ir todo dia para a igreja, e que tem que fazer a campanha de Israel, que tem que mandar o voto, e que senão vai morrer, e que o diabo vai matar, e a pessoa fica ali teleguiada. Eu fico revoltado com esses falsos profetas, quando eles deveriam estar ali ajudando a pessoa a se libertar. Eles mesmos são a causa do sofrimento da pessoa. Mas eu digo nessa manhã, sai desse lugar e busca um lugar onde você possa aprender a ser livre com Deus, em nome de Jesus. Aqui, o Dr. Siegel, ele diz o seguinte, que você, quando receber em 1 minuto e meio e perceber que o pensamento, que você está ficando preocupado, que aquele pensamento está controlando a sua vida, você tem que fazer assim, 15 vezes. Respirar fundo para controlar o teu pensamento. Aí eu adiciono, quando você estiver respirando fundo para controlar o teu pensamento, você diz, eu tenho a mente de Cristo, o meu pensamento é de Deus, e eu repreendo o controle do maligno sobre a minha mente. Como eu digo, o mal não tem o poder de entrar na tua mente. Isso é onisciência, só Deus tem esse poder. Mas ele usa pessoas, palavras, coisas lançadas com o vento, ele sopra na tua mente. E aí quando ele vê que você absorve, aí ele continua soprando e aí vem o controle. Como você pode ver, se você permitir que as pessoas, o seu círculo familiar, amigos, colegas, pessoas, inclusive a mídia social, elas podem entrar em sua mentalidade, fazendo você pensar do jeito como elas pensam. Aí você passa a ser controlado por uma pessoa, por um grupo de pessoas ou por um pensamento coletivo. Eu chamo isso da perda da identidade, perda da memória. Se você continuar deixando o que você vê, o que você ouve entrar na sua mente, a sua mente vai ser perdida. Você vai ser controlado por outras pessoas. O bispo T.D. Jakes, que é aqui de pertinho em Dallas, ele fala assim, a armadura de Deus é absolutamente necessária. Para você vencer isso, você deve estar pronto para resistir às táticas do maligno, os ataques do maligno. Lá em Efésios 6, Paulo diz que nós temos que usar o escudo da fé para poder resistir aos dardos, às setas do maligno. E diz que são setas encendidas, inflamadas, que vêm para queimar, para destruir. Você tem que usar a fé. A fé é a palavra, a fé é a comunhão com Deus, a fé é o jejum, é a oração, são as vigílias. Por isso que você tem que sair desses falsos lugares que não tem nada disso. Nessas seitas aí de doutrina de prosperidade, não tem nada disso. É tudo dinheiro, 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 é amuleto. Você tem que ir para uma igreja que professa a fé genuinamente cristã. A cristologia, que a hermenêutica fala, que é a doutrina de Cristo, do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos ser governados por sentimentos ou falsas narrativas da vida. Devemos colocar o capacete da salvação para sermos governados pela palavra, protegidos pela verdade e pelo Espírito de Deus, e assim nós poderemos colher as bênçãos de Deus na nossa vida. Meu irmão, não deixe o inimigo te derrubar. Fique firme e lute. Não perca o controle da sua mente. A cabeça é sua,
A mente é sua, a vida é sua, não deixe ninguém nem nada te controlar. O Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, fala da nossa coroa. A coroa está aqui, na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa alma. A coroa é Cristo, a coroa é a nossa salvação. Aí diz assim, Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixe ninguém tirar a sua coroa. Se você permitir que outras pessoas tirem a sua coroa, eles vão semear na sua mente pensamentos de divisão, pensamentos de dúvida, pensamentos que vão controlar sua mente e colocar você contra a verdade de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É pessoa até que vive envolvida em fofoca, essas coisas. O diabo usa outras pessoas para tentar controlar a tua mente, para torná-lo uma pessoa fraca, débil. Por isso que Paulo diz na epístola dos Efésios, a partir no capítulo 6, do 1 adiante, ele vai falando sobre a armadura de Deus. Aí no versículo 17 ele diz, coloquem, pois, o capacete da salvação e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloca o capacete da salvação. Ou seja, não aceita a tua mente ter outra coisa que não seja a salvação de Cristo. Quando você deixa as pessoas controlar, quando você começa a discordar da Bíblia, quando você começa a seguir a corrente desse mundo, não é assim, a igreja agora é diferente, a Bíblia agora é diferente, você está perdendo o capacete da sua salvação. Tua mente está sendo controlada pelos padrões desse mundo, você está perdendo a tua vida eterna. Não, coloca o capacete da salvação e toma a espada do Espírito, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Espada é uma ferramenta, a espada é um utensílio de guerra, armamento de guerra. Espada é para lutar. Usa a palavra e luta contra todos esses padrões, pensamentos ou ataques do maligno. Nós precisamos aplicar esse versículo na nossa mente, em nossa salvação. Tenha muito cuidado com a sua mente, pois uma mente controlada por outros significa uma mente sem salvação, sujeita ao pecado. Ao permitir que dúvidas, que pensamentos maus infeccionem a tua mente, você está perdendo então a conexão e a responsabilidade com Deus. Por isso que quando você coloca e firma o capacete da salvação, a coroa da salvação na tua cabeça, você está dizendo não, na minha mente ninguém vai controlar. Diz comigo aqui, eu tomo agora o capacete e a coroa da salvação e coloco sobre a minha cabeça e digo, a partir de hoje, ninguém mais vai controlar a minha mente. Não vou permitir que os padrões desse mundo, padrões que estão invadindo até a igreja de Cristo, venham controlar o seu pensamento. Meu irmão, uma mente fraca leva a um espírito fraco, uma saúde fraca, uma vida fraca. A diferença entre o que queremos e o que realmente necessitamos. É isso que nós vamos falar na semana que vem. Agora, eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu vou preparar aqui a ceia. Enquanto isso, eu quero que você feche os seus olhos e você diga assim comigo, eu aceito e recebo essa palavra na minha vida. Eu declaro nesse momento, Senhor, que a minha mente e o meu coração sejam controlados pelo Senhor, pelo Evangelho. Meu irmão, recebe agora o capacete
da salvação, a coroa da sua salvação. E como diz Apocalipse 3:11, não deixa ninguém tirar, roubar a coroa da tua salvação. Você está coroado em Cristo, feitos para reinar, feitos para viver em glória. Que maravilha! Senhor, perdoa, meu Deus, agora os nossos pecados, em que falhamos diariamente, seja em palavras, em pensamentos, em gestos, em ações, em sentimentos, Pai. Liberta a gente nessa manhã, liberta o nosso corpo, liberta o nosso espírito, liberta o nosso coração. Tira essa debilidade, tira esse controle mental e vem o teu espírito. Na noite que foi traído, o Senhor tomou pão agora. Se tem gente aí na sua casa, divide, reparte o pão. Tomou o pão, deu graças, distribuiu entre os discípulos, dizendo: este é o meu corpo. O corpo de uma nova e eterna aliança, que é feito para o perdão, que é dado para o perdão dos vossos pecados. Jesus deu o corpo, o pão aos discípulos. Eles não entenderam, talvez, perfeitamente, mas na cruz, depois da cruz, eles entenderam que Jesus estava dando o corpo dele na cruz, para que, por meio do sacrifício dele, não é campanha de Israel, não é sacrifício de dar tudo aí. Uma igreja aí de um amigo meu, que ele estava muito bem, 20 anos fazendo um ministério bom, agora deixou entrar lá uns camaradas que vieram dessas igrejas aí, e começaram a fazer sacrifício. Israel acabou com a igreja dele, acabou com a igreja dele está fadada ao fracasso, porque ele está fazendo o que ele mesmo condenou por muito tempo. Isso, as pessoas acabam se deixando controlar pela ganância do dinheiro. Sacrifício, mandar sacrifício para Israel, não perdoa pecados, não salva, não liberta. Porque o que é liberta é isso aqui, é você ter comunhão com Cristo. É você viver na verdade, na palavra. É você viver em obediência ao Evangelho. Isso traz comunhão com Deus e com a comunhão vem as bênçãos. Come o pão. Entre em comunhão com Deus. Do mesmo modo, o Senhor tomou o cálice, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória minha. Bebe o sangue. Aleluia. Põe um pouquinho do sangue do vinho na tua cabeça e conserva a tua coroa. Pai, queremos conservar na nossa cabeça a coroa da justiça, a coroa da salvação, meu Pai. Senhor, põe o capacete da salvação para nos proteger. O capacete, até hoje, protege os soldados. Por quê? Não sei se você sabe. A cabeça é o membro mais sensível do nosso corpo. Sabia? Se você quebrar uma perna, um braço, você sofreu um golpe na barriga, nas costas, nas pernas, você resiste. Mas um golpe na cabeça, se for profundo, vai gerar um traumatismo craniano. E aí pode entrar em morte cerebral e morte imediata. Quantas vezes você conhece pessoas que tiveram um acidente, atropelados, bateram
quando ela bateu a cabeça, ali teve um trauma muito forte, ela morreu. Porque a mente, ela é muito forte em pensamento, inteligência, mas ela é muito frágil. Então, os soldados, eles vão para a guerra com um capacete. Porque se eles tomarem um tiro, um golpe na cabeça, eles morrem. Jesus pensou nisso. Ele não está jogando a gente na batalha desprotegida, ele nos dá o capacete da salvação, para que ninguém venha tirar, roubar a tua coroa. Então o capacete está ali para proteger a tua coroa. Que maravilha! Glórias a Deus, glória a Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos nessa manhã de ceia, de domingo de louvor. E te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa, privilégio grande, Senhor, de podermos desfrutar da tua presença, termos entendimento, o discernimento da palavra, porque hoje em dia está tanta gente falando tanta besteira, tanta asneira, e o povo fica navegando no meio desses pastores, dessas coisas, e só o Senhor, através do teu Espírito, que pode revelar e dar direção, discernimento, capacidade de entendimento a todos nós, ó Pai, que isso venha acontecer, que o Senhor venha cortar agora toda essa maldição de controle de mente que tem feito dessa pessoa uma pessoa fraca. Meu irmão, não esqueça que eu falei no final da palavra, uma mente fraca gera a um espírito fraco, uma saúde fraca, uma vida fraca. Muitas pessoas acabam até ficando enfermas, doentes no corpo, porque a mente está fraca. Por isso que uma das leis, né, da medicina é que uma mente saudável gera um corpo sarado, um corpo curado. Seja curado na tua mente. Que Deus proteja a sua mente com o capacete da salvação. E que a tua coroa esteja sempre guardada debaixo desse capacete. Ninguém, nem nada vai poder levar. Olha, meu amado, antes de terminar essa live, eu gostaria de pedir você para enviar essa live para muita gente. Por causa da ceia, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de participar nas igrejas, elas vão ter, mas por causa da mensagem. Tenho certeza que você está pensando em alguém que você conhece que tem a mente muito fraca, facilmente controlada pelos controladores. E eu quero dar uma experiência pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Nunca deixei ninguém vir me dizer o que eu tenho que fazer, o que não fazer. Eu rebato. É o meu caráter. Então, é difícil a pessoa querer me controlar a mente. Mas eu tenho que dizer para você uma coisa, meu amado. Você tem que aprender a dizer não. Não quero ouvir, não quero escutar. Ultimamente eu tenho feito assim, para evitar debate, ficar brigando com as pessoas. A pessoa vem e fala assim, não quero saber. Não, mas eu quero dizer, mas eu não quero ouvir. Você tem o direito de falar e eu tenho o direito de não ouvir. Não ouvindo, você não entra. Porque o que você ouve entra na mente e baixa para o corpo. Fica na graça, na paz, na vitória de Jesus. Bom dia, bom domingo, boa semana. Um abraço. Olha, eu vou começar amanhã o estudo do livro do profeta Isaías no meu devocional diário. Acompanhe. Tchau.